Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à videoaula de Biologia do terceiro ano. O tema abordado será Reino Plantae, ou também conhecido como Reino Vegetal. Os professores envolvidos é a professora Jaquiane, do turno matutino, a professora Kátia, do turno matutino e vespertino, e eu, professor Len, do turno vespertino. Agora, iremos proporcionar aos alunos conhecimento básico de anatomia vegetal, visando a compreensão da estrutura e funcionamento do organismo vegetal. Organologia vegetal compreende o estudo da morfologia externa dos vegetais. As estruturas estudadas aqui são raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Para isso, temos como base as angiospermas, único filo dos vegetais que possui todas essas estruturas. Órgãos da planta. Raiz. A raiz geralmente é um órgão subterrâneo e tem como funções principais fixar o vegetal ao substrato e nele absorver água e nutrientes minerais. A maioria das raízes não possui clorofila e gema e apresenta geotropismo positivo, o que faz com que esse crescimento se dê em direção ao solo. A raiz se origina de uma semente. A raiz se desenvolve a partir da radícula do embrião. É a primeira raiz a se formar, é chamada de raiz primária. A partir da raiz primária são formadas as raízes secundárias e terciárias. Ao observar os detalhes da aparência externa da raiz, podemos notar algumas regiões que se distinguem por suas características específicas. São as chamadas regiões ou partes da raiz que estão presentes nas raízes primárias, secundárias e adventícias. Coifa ou caliptra é uma estrutura que cobre a ponta da raiz e tem como função proteger o meristema apical e a parte dos tecidos meristemáticos primários. Região lisa ou de distinção é a porção sem ramificação da raiz localizada entre a coifa e a região pelífera. Nessa região, as células são alongadas. Região pilífera ou de absorção. Nessa região estão localizados pelos absorventes, que são estruturas com funções de ampliar a absorção de água e nutrientes a partir do substrato. Região ramificada, ou também é chamada de região tuberosa. É a porção ramificada da raiz, ou seja, forma as raízes secundárias. É constituída por tecidos completamente diferenciados, sendo geralmente crescimento primário monocotiledôneas. Então, o que é monocotiledôneas? São plantas angiospermas que possuem apenas um cotilegone na semente. Então, esses cotilégonos são as folhas embrionárias modificadas que a planta apresenta. Então, esse crescimento primário, também chamado de crescimento em comprimento, ela é dividida em três camadas: a epiderme, o córtex e o cilindro vascular. A epiderme, camada única de células periféricas, possui os pelos absorventes. Esses pelos absorventes fazem o quê? Aumentar a superfície de contato e a absorção de água e sais minerais. Já o córtex ele é constituído de vários tecidos: parênquima, colênquima, esclerênquima e endoderma. As células parenquimáticas, que são os parênquimas, preenchem espaço e podem armazenar nutrientes. Então, é um tecido de preenchimento. Já o colênquima, que tem uma flexibilidade, é um tecido de sustentação de órgãos jovens e em crescimento. Já o esclerênquica, de sustentação, é um tecido de sustentação constituído por células mortas, espessas como a lignina, além da celulose. E a endoderme,
que delimita o cilindro central e seleciona o que entra no xilema. Então é lá onde é que vai entrar o que? A seiva bruta. Já o cilindro vascular apresenta o xilema, que transporta água e minerais, que a gente dá o nome de seiva bruta, e o floema, que conduz substâncias orgânicas produzidas na folha através da fotossíntese, que a gente dá o nome de seiva elaborada. Possui um periciclo, o qual se desdiferencia em meristemas secundários em forma raízes secundárias. Parte de tecidos fundamental do estelo, localizada entre a endoderma e o floema. É um processo no qual uma célula adulta já diferenciada regride para um estágio indiferenciado, sendo capaz de originar novos tipos de células. Aqui vamos falar sobre o órgão da planta, raiz de crescimento secundário. Então, o crescimento em espessura é uma característica das dicotiledôneas da gimnosperma. Então, como ela tem esse tipo de crescimento em espessura, vocês irão notar bem aqui como é que é formado até ela formar uma camada morta. Mais uma camada morta, mas de proteção. Então, começa com o quê? Com câmbio vascular, que são meristemas secundários. Esses meristemas são tecido vegetal responsável pelo crescimento da planta. Então, forma floema secundário para fora, forma xilema secundário para dentro. Pelogênio, o que é pelogênio? É um tecido de proteção. Então, esse pelogênio forma o sub, que é uma cortiça, para fora um tecido morto. Forma a feloderme para dentro. Então, sub é mais felogênio, mais feloderme é igual ao que? A periderme. Que é essas camadas que vocês estão vendo bem aqui. Então, como ela começa com no início lá que vocês viram no slide anterior, que é um crescimento em comprimento, esse aqui já vai ser o quê? Um crescimento em espessura. Vejam como ele vai ficar cada vez mais espesso a questão da raiz, principalmente da raiz das dicotiledôneas e das gimnospermas, são raízes que são o quê? Mais espessas. Então, para formar a casca, é o que? O sub mais o felogênio, mais o feloderme, mais o floema secundário. Agora, iremos reconhecer e descrever as características morfológicas das raízes, e com base nessas características, reconhecer o tipo de cada raiz. As raízes apresentam características morfológicas particulares que podem estar relacionadas ao ambiente em que elas se desenvolvem. Elas podem ser classificadas em terrestres, aquáticas ou aéreas. Então, iremos agora observar a raiz axial ou pivotante. A raiz primária permanece funcional e constitui um eixo principal, a partir da qual são formadas raízes secundárias. Já as raízes fasciculadas ou cabeleireiras, a raiz primária para de se desenvolver e se degenera precocemente, e o sistema radicular é constituído exclusivamente pelas raízes adventícias, que são formadas a partir da base do caule. Raiz aérea, raiz adventícia, é aquela que não surge da radícula do embrião, mas de qualquer outra parte da planta, como por exemplo dos caules subterrâneos, raízes antigas ou em alguma parte do caule. Pode ou não ter ramificações, mas pode ter uma forma e tamanho homogêneo, o que significa que todos eles têm o mesmo comprimento e espessura. Uma característica dessa planta que são geralmente muito frágeis para dar sustentação. Exemplo, a planta do milho. Raiz suporte ou escora. São as raízes adventícias de muitas plantas altas ou que crescem sobre um substrato instável. A raiz escora se desenvolve na base do tronco, permitindo maior sustentação e estabilidade à planta. Exemplo, manguezais. Raiz estranguladora. São as raízes aéreas de algumas plantas epífitas.
A raiz estranguladora envolve a planta, que serve como apoio, tornando-se bastante espessada, o que impede o desenvolvimento e provoca a morte da planta. Apoio. Raiz tabular ou sapopema. São as raízes aéreas de muitas plantas que atingem grande porte. A raiz tabular se desenvolve na base do tronco, permitindo maior sustentação e estabilidade à planta. Raiz grampiforme. São as raízes adventícias de muitas plantas trepadeiras. A raiz grampiforme fixa a planta em um apoio, auxiliando a sua sustentação. Raiz sugadora ou austórios. São as raízes aéreas presentes nas plantas parasitas. A raiz austório possui estrutura denominadas apressórios, que permitem a ela penetrar nos tecidos da planta hospedeira, até atingir o sistema vascular, dele retirando nutrientes orgânicos, transportado pelo floema, planta holoparasita, e os outros nutrientes minerais transportados pelo xilema, planta hemiparasita. Raízes respiratórias ou pneumatóforos. São as raízes aéreas de algumas plantas que crescem em um substrato pobre em oxigênio. A raiz pneumatóforo possui geotropismo negativo, crescendo em direção ao ar, e possui estrutura denominada pneumatóides, que permite a essa a realização de trocas gasosas. Raízes aquáticas, como o próprio nome está dizendo, que vivem na água, elas auxiliam na absorção de nutrientes, exemplo Vitória Régia e Aguapé.